Querido amado de Deus, querida amada de Deus, Deus quer curar o nosso coração. Deus quer fazer de você uma criatura nova, transformada, feliz, cheio e cheia de vida. E hoje nós queremos trabalhar a cura da depressão. Quantas vezes bate no nosso coração uma tristeza, uma dor, uma angústia? E hoje nós precisamos dessa habilidade para aprender a trabalhar no nosso coração a tristeza. A tristeza é um sentimento normal que existe em nós. É uma dor que existe quando nós perdemos alguém, quando perdemos algo que é importante para nós. Mas quando essa tristeza toma conta de maneira profunda do nosso coração, aí nós precisamos tratar. Mas talvez você pode pensar assim: eu não tenho depressão. Mas você deve conhecer alguém que tem depressão. Então fica nesse vídeo que nós vamos ter dicas importantes para você que tem depressão e para que você também que não tem depressão possa ajudar outras pessoas. E eu quero trazer já no início desse vídeo o Salmo 34, versículo 18, que vai dizer assim: apenas clamam os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias. Nós podemos dizer assim: e o Senhor livrou de toda a sua depressão, o Senhor livrou de todas as suas tristezas. E nós vamos rezar no final do vídeo com essa passagem e com outras passagens também. Então, não perca o final desse vídeo e vamos rezar juntos, pedindo que Deus cure a nós de todas as angústias, de toda a depressão e de toda a tristeza. E eu quero convidar você também a curtir esse vídeo, compartilhar, colocar esse vídeo nos grupos de WhatsApp para que nós possamos ir blindando os nossos amigos e familiares dessa tristeza profunda que é a depressão, que assola tantas famílias, tantas pessoas, para que nossas vidas sejam transformadas pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, que pode nos curar de toda a depressão. É lindo perceber nesse salmo, porque as pessoas que estão perto de Deus, que têm um coração aquebrantado, quer dizer, que têm um coração livre diante de Deus, que tem um coração que se deixa ferir por Deus, quer dizer, que se deixa tocar por Deus, que se deixa modelar por Deus. Aqui a gente pode trazer aquela imagem do oleiro, né, que vai pegando o barro e vai modelando o barro até transformar aquele barro num vaso. Este coração que se deixa modelar por Deus, que se deixa transformar por Deus, Deus está perto, Deus cuida, Deus zela, Deus tem um carinho especial por esse coração. E por isso que Deus diz aqui no Salmo que Ele cura, que Ele enfaixa as suas feridas. E é por isso que Ele salva os que têm o coração abatido. E você é convidado hoje a ter esse coração que se deixa modelar por Deus, que se deixa ser transformado por Deus. Então vamos agora entender o que é a depressão. A depressão é uma doença mental e é uma condição emocional e até mesmo física. E ela vai afetar a maneira como nós pensamos, sentimos e agimos. E aqui tem uma coisa muito interessante, gente. A depressão ela vai como que desligando áreas do nosso cérebro. É como se alguns neurônios ficassem desligadinhos, parassem de funcionar. Por isso que é importante quem tem depressão ir reativando essas áreas mentais. Depois nós vamos trazer mais para frente exemplos de alguns santos, exemplos de atividades que nós podemos fazer para que nós possamos destravar essas condições que a depressão vai causando na gente. Agora, é muito importante reconhecermos que a depressão é uma doença e não apenas uma fraqueza. E é importante que nós busquemos ajuda, principalmente de um psicólogo ou até mesmo de um psiquiatra, porque às vezes vai precisar de um medicamento para que seja tratada essa depressão. Então vamos entender agora quais são os sintomas comuns da depressão. O primeiro
é uma tristeza persistente, a perda de interesse nas atividades diárias. Depois vem a alteração de sono, a insônia ou até mesmo um excesso de sono. Então a pessoa começa a querer dormir demais, ou então ela não consegue dormir. Por quê? Porque os pensamentos ficam acelerados. A pessoa nem sabe por quê, mas de repente ela está agitada, está pensando muitas coisas. E isso vai atrapalhando ela a dormir. Depois vem a fadiga, a falta de energia. Quer dizer o quê? A pessoa está sempre se sentindo cansada. Parece que ela não tem ânimo para fazer as coisas. Parece que tudo ela tem que desprender muita energia. Parece que ela não tem força para fazer as coisas. Já não tem interesse para limpar a casa. Já não tem interesse para tirar os pozinhos dos móveis, né? A casa vai ficando mais abandonada. Se ela cuidava lá do jardim, das plantas, ela já não cuida mais. Então essa energia, essa força vital que a pessoa tinha para fazer as coisas no dia a dia já não consegue mais. Já não quer ir mais visitar os amigos. Já não cuida mais da sua aparência para tomar um banho, já não cuida do cabelo direito. Então, essas coisas que vão acontecendo quando a pessoa vai ficando deprimida. Outra questão é a dificuldade de concentração. Então, a pessoa não consegue prestar atenção nas coisas, não consegue, por exemplo, meditar, não consegue ouvir o outro com profundidade, ela está sempre distraída. Está sempre com a cabeça em outro lugar, nunca naquilo que ela está fazendo. Outro ponto, sexto ponto, o sentimento de culpa e desesperança. A pessoa se sente culpada por tudo, por pequenas coisas, ou desesperança. Então a pessoa não acredita mais que as coisas vão dar certo. Ela perde como que a esperança no futuro, a esperança nela mesma. Ela fica sem esperança em nada. Então agora vamos pensar como a gente pode reverter esse quadro de depressão? Como que a gente pode buscar ajuda? Como que nós podemos transformar isso no nosso coração? A primeira coisa é buscar a ajuda de um profissional, principalmente de um psiquiatra, um psicólogo, para que você possa ir transformando essas situações que levaram à depressão. Então você vai precisar identificar as causas. Existem causas que desencadeiam a depressão, gatilhos que a gente chama, situações na vida que vão gerando em nós essa tristeza, seja um fato marcante da nossa vida, alguma coisa grande que aconteceu, que criou um trauma, que criou algum sentimento forte, e isso acaba desencadeando essa doença. O corpo não consegue voltar à normalidade. Nós ficamos tristes por causa da perda de alguém. Então é natural que dê um pico de tristeza, a gente se entristece. Mas com o tempo isso vai diminuindo e vai voltando à normalidade. Agora, quando nós temos um quadro depressivo, nós temos o pico da tristeza e nós permanecemos tristes. Nós não voltamos à normalidade. Então é importante entender isso. Aqui eu estou citando um dos exemplos, mas existem vários exemplos, várias situações que podem causar em nós a depressão. Aqui eu estou colocando a perda, de alguém, mas existem outras situações. Por isso que é necessário buscar ajuda profissional para identificar o motivo, a causa da sua depressão ou da depressão da pessoa que você conhece. Então não adianta você sair enquadrando todo depressivo no mesmo balaio, vamos dizer assim, colocar todos os gatos no mesmo balaio. Não é assim. Cada pessoa que tem depressão tem uma necessidade. Ela pode ter um transtorno de pânico, por exemplo, ela pode ter perdido alguém, ela pode ter tido um transtorno bipolar, por exemplo. Então, a gente tem que entender qual é a causa dessa depressão. O que está acontecendo? Existem vários tipos de causa. Então, quem vai identificar as causas dessa depressão vai ser o profissional. Então, você precisa buscar ajuda por este motivo. A segunda ajuda, que eu diria que é a mais importante depois de ir no médico e tomar remédio, e talvez seja até mais importante do que tomar remédio, é você estabelecer pequenas rotinas. Essas pequenas rotinas vão ser fundamentais para o processo da cura da depressão. E aqui eu falo com experiência própria de alguém que já teve depressão.
que você estabeleça uma rotina. Como que? Eu vou levantar da cama todos os dias às 8 horas da manhã. Aqui eu estou exemplificando o meu horário de levantar, mas você pode escolher o seu horário, o horário que melhor você se adequa. Aí você vai levantar, você vai se alimentar nos horários corretos, vai tomar café da manhã, vai almoçar, vai fazer um café da tarde, vai jantar, vai fazer um lanchinho, um chazinho antes de dormir. Você vai estabelecer uma rotina. Para quê? Porque quando nós nos tornamos depressivos, nós perdemos o interesse pela vida. Lembra que nós falamos que a energia fica baixa? Então nós precisamos recuperar essa energia, essa vitalidade. Então nós precisamos cuidar, primeiro ponto, da alimentação. Segundo ponto, cuidar da vida espiritual. Estabelecer uma rotina de oração. Que em momento do meu dia eu vou rezar? Então, primeira coisa que eu fiz, colocar um horário de oração. Eu tinha o meu horário de adoração ao Santíssimo diário, o meu horário de rezar o terço diário, o meu horário de meditar a palavra de Deus diariamente. Então, esse é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental, que você se lembre de fazer atividades físicas. Aqui você pode escolher qual atividade física é melhor para você. Se você gosta de andar de bicicleta, ande de bicicleta. Se você gosta de caminhar, que você caminhe. Se você gosta de ir numa academia, vá para a academia, faça musculação, porque é importante que a gente tenha músculos, porque os músculos dão para a gente saúde, dão para a gente vitalidade, tiram os hormônios ruins do corpo e colocam os hormônios bons. Então, a atividade física é importantíssima para que a gente regule novamente os hormônios. E aqui é muito interessante, existem pesquisas de Harvard, eu não tenho a fonte aqui para citar para você, mas você pode pesquisar aí no Google, que vão dizer que os neurônios podem ser até mesmo reconstituídos a partir de atividades físicas. Vou pedir para a edição aqui colocar o link depois para vocês. Pode ser reconstituídos os neurônios, por quê? Porque vão sendo oxigenados, vão sendo melhorados. A atividade física tem essa capacidade de melhorar a nossa cognição, de oxigenar o cérebro. Se você gosta de fazer uma natação, melhor ainda. Então, crie atividades físicas, rotinas, porque isso vai ajudando a gente a refazer todo esse equilíbrio energético do corpo, porque a depressão nos coloca para baixo. Então nós precisamos, com essas atividades físicas, espirituais e mentais, estar preparando o nosso corpo para uma virada do bem, para a gente vencer essa doença que muitas vezes nos coloca para baixo. Outro ponto fundamental é evitar o isolamento. Quando nós temos depressão, nós tendemos a ficar isolados, nós queremos ficar sempre no nosso quarto, porque dá uma sensação gostosa, porque a depressão faz com que nós queremos isso, nós não queremos o contato com as outras pessoas, e alguns tipos de depressão faz a gente ter medo desse convívio social, por várias situações, então nós precisamos evitar isso. Então, o que eu recomendo? Que você busque a amizade de pessoas que você se sinta bem. Então, que você encontre alguma atividade em família que você possa fazer, encontre alguma pessoa que você goste mais de estar com ela, para que você, de repente, faça uma caminhada junto, para que, de repente, você possa sair para assistir um filme no cinema, para que você possa fazer um lanche junto, ou para que você possa conversar um pouco, mas que você evite ficar isolado, que você evite ficar dentro do quarto, sozinho, sem ninguém, porque senão o quadro só vai piorar. E aqui também cabe nos lembrar as palavras do Papa Francisco, que nos convida à alegria. O Papa Francisco sempre nos convida à alegria, nos convida à esperança. Por quê? Porque é um antídoto contra a depressão, porque é um antídoto contra o mal. E ele vai dizer que sempre nós precisamos nos preencher de coisas boas, fazer coisas legais. E aí eu quero dizer para você que tem depressão, como é importante nós fazermos algum tipo de atividade boa para o próximo, nos colocar para servir. E aqui eu quero dar alguns exemplos. Por exemplo, esses dias eu estava vendo aqui na paróquia uma senhora que estava pintando panos de prato para ajudar na pastoral social. Então ela pinta os panos de prato, depois ela entrega na pastoral social e isso vai nas cestas básicas das pessoas que não têm o que comer.
Olha que coisa bonita. Então essa senhora, o que que ela faz? Ela usa essa atividade para que ela possa ajudar os outros, para que ela possa ocupar a sua mente servindo o próximo. Isso faz com que essa ocupação da mente reative os neurônios dela, cure essa depressão dela. Porque esse sentir bem causa um certo prazer dentro do coração dela, causa uma satisfação. E existe também uma graça sobrenatural de Deus, porque ela está fazendo uma boa ação, ela está praticando uma obra de misericórdia em favor de alguém. Aqui a gente está transformando essa doença em graça, e a gente está transformando essa doença em bênção. Então, você que tem depressão, é importante encontrar alguma atividade prazerosa, uma pequena atividade que vai fazendo bem para a sua alma, vai fazendo bem para a sua mente, que você ocupe a sua mente com coisas boas. E o Papa Francisco vai dizer assim: ter a alma vazia é o pior obstáculo à esperança. É um risco do qual ninguém está excluído, porque ser tentados contra a esperança pode acontecer também quando se percorre o caminho da vida cristã. E como o Papa vai nos dizendo, né? Não podemos ter a alma vazia. Quando eu pratico o bem ao próximo, pintando um pano, fazendo um crochê para pôr na ação social, isso vai enchendo a nossa alma do bem, vai fazendo com que a nossa alma não fique mais vazia. E aqui nós também precisamos lembrar do autocuidado. Nós precisamos ter um cuidado com nós mesmos. Nós precisamos ter atividades que nos tragam prazer. Como eu já dizia antes, né? Eu já trouxe aqui vários exemplos, mas eu quero deixar mais claro ainda. Quais são essas atividades também que podem nos trazer prazer, um autocuidado? Você ouvir uma música, de repente colocar uma música gostosa para você ouvir, assistir um filme bom, comprar uma coisa que seja útil para você, que vai ser um sinal de carinho para você mesmo, uma roupa que te faça bem, você cortar o seu cabelo de uma maneira bonita, você de repente pintar o seu cabelo, por que não? Então, pequenas coisas que vão demonstrando um autocuidado. Eu estou cuidando de mim. Eu pintei as minhas unhas, eu cortei as minhas unhas, eu lavei o meu cabelo. São pequenas coisas, são pequenos autocuidados. Isso vai fazendo a manutenção mental e é necessário fazer isso. Você que é homem, é importante cuidar do emagrecimento, porque geralmente quando temos depressão, a gente ou come demais ou come de menos. E quando come demais, engorda. E aí precisa depois cuidar do emagrecimento. E quando come de menos, falta nutrientes no corpo. Então isso também é um sinal ruim. Então precisa encontrar um equilíbrio. O homem às vezes deixa de fazer a barba fica toda desnivelada. Quem tem barba como eu precisa ir no barbeiro, precisa passar um creme nessa barba, porque senão a barba fica parecendo pelo de outras partes do corpo. Não vou citar aqui, porque senão daqui a pouco o vídeo do YouTube vai sair do ar. Mas o pessoal da equipe de produção tá rindo aqui. Mas é isso, gente. Tem que cuidar do corpo. Cortar a unha também, você que é homem, escovar os dentes, passar um desodorante, cortar o cabelo, fazer um degradezinho no cabelo. Se precisar, depois eu ponho um cupom da barbearia aqui, onde eu corto o cabelo. Porque precisa, gente. Ter esse autocuidado, ter esse zelo consigo. Por que não ir numa academia, fazer uma musculação para criar músculo também? Não estou dizendo aqui para você ficar um bombadão. Não. Que você adquira os músculos necessários para o sustento da sua saúde corporal. É isso que eu estou dizendo. Outro ponto importante que muitas vezes é negligenciado é a questão do sono. As pessoas acham que se elas dormem, elas estão improdutivas. Deus quis que nós dormíssemos. Ele reservou um tempo para o sono. Tanto que ele colocou a escuridão da noite para a gente dormir. Não foi para a gente ficar no celular, não foi para a gente ficar assistindo filme. Nós deveríamos dormir assim que escurece e acordar assim que clareia. E se a gente fizesse isso, olha quanto tempo que a gente ia dormir para a gente descansar bem. Então deixar o quarto escuro. Pense bem, se você estivesse dormindo lá na roça, no interior, você ia estar no escuro, ouvindo somente os barulhos dos bichinhos, o barulho da água se estivesse perto do rio. Então, se você tem um quarto muito barulhento, muito cheio de coisas, muito cheio de luzinha, rádio, TV, celular, você precisa criar uma higiene do seu sono. Afastar tudo isso. A partir das 8 horas da noite,
não mexo mais em celular, não tenho mais luzes claras no quarto, eu vou ler apenas a Bíblia ou um livro que me edifica, para que eu possa ir já me preparando para dormir. E aí eu posso ter um sono tranquilo, um sono restaurador. Tem salmos lindos na Bíblia que ajudam a gente a se preparar para o sono. Só você pesquisar aí, você vai ver que existem salmos para a gente dormir. Agora é muito interessante nós também pensarmos nas pessoas que convivem com um depressivo. E aí você que convive com depressivo, ou você que é depressivo, manda essa parte aqui para quem convive com você, porque são dicas, né? Para que a pessoa que convive com você saiba como lidar com você, ou se você convive com depressivo, para que você saiba conviver com o depressivo. Porque existem uns cuidados especiais, uns cuidados de carinho que você pode manifestar com essas pessoas que vão fazer total diferença na ajuda do tratamento. Primeira coisa, é necessário entender que é uma doença séria, que não é uma coisa passageira, que não é uma invenção, porque muitas vezes há um julgamento, como se a pessoa estivesse fazendo aquilo por vontade própria, como se ela tivesse merecido aquilo, como se aquilo fosse algo superficial. Porque muitas vezes quando nós caímos e nos machucamos, a gente vê uma ferida, né? A gente vê o sangue saindo. E quando a gente tem a depressão, nós não vemos a ferida, nós não vemos o sangue, nós não vemos o hematoma, o machucado. Então, é importante entender que a depressão é uma doença, que ela é invisível, a gente não enxerga com os olhos humanos. Mas a pessoa está doente, ela precisa desse carinho, ela precisa desse cuidado e nós precisamos adaptar a nossa vida para cuidar dessa pessoa que está enferma. Segundo ponto importante, ouça com empatia. O que quer dizer isso? Ouvir a pessoa sem julgamentos, sem tentar resolver os problemas da pessoa. A gente quer ficar resolvendo os problemas do depressivo, a gente quer indicar o chazinho da planta tal, a gente quer indicar isso, indicar aquilo, faz isso ou faz aquilo. Gente, pelo amor de Deus, leva um bolo para a pessoa, leva um pãozinho quentinho, mas não faz isso. Por quê? Primeiro, o psiquiatra já sabe qual o medicamento correto que essa pessoa precisa tomar. Então, não mexa na medicação. Quando você indica um chá, o chá é uma substância química que pode alterar o medicamento que a pessoa está tomando. Então, se você não sabe o que você está dizendo, você pode atrapalhar o tratamento. Então, cuidado com isso. Então, se você não sabe o que você está dizendo, não diga. Outra coisa é sobre dizer coisas. Muitas vezes, nós, na ânsia de querer resolver os problemas daquela pessoa que está depressiva, nós acabamos aconselhando a pessoa, dizendo coisas que o depressivo pode interpretar de uma forma totalmente diferente daquilo que você quer que ele interprete. Porque a pessoa doente pode até mesmo abandonar o tratamento por conta de fixar em coisas que você disse, em palavras que você disse, e muitas vezes até mesmo se fechar ao tratamento porque acha que não vai precisar desse tratamento, vai minimizar algumas situações ou vai maximizar algumas coisas que você disse. Se você não é um profissional preparado para isso, não diga nada. Apenas conforte, apenas ouça, apenas fale coisas positivas para essa pessoa. Fale sobre coisas que vão edificar, coisas que vão alegrar, coisas que vão levar a pessoa a sair daquele pensamento da doença. Fale de qualquer coisa, menos da doença. E quando você visitar a pessoa e for ouvir a pessoa, sempre diga: continue o seu tratamento, continue buscando ajuda profissional, continue tomando seus medicamentos, pratique atividades físicas, cuide de si, pratique o autocuidado. Todos esses pontos que eu trouxe aqui, das coisas que fazem bem para um depressivo, para vencer a depressão, isso você pode dizer para a pessoa, para você reforçar, para que ela continue o tratamento. Mas não seja você o médico da pessoa, porque você não é médico, ok? E muito importante, você que mora com um depressivo, você que conhece um depressivo,
Cuide da sua saúde emocional. Cuide para que você também não fique depressivo. E busque o apoio necessário, né? Não espere a doença se instalar, não espere algo mais sério acontecer. Busque já no começo, porque é mais fácil quando as coisas estão começando. E como evitar isso? Tendo equilíbrio espiritual, físico e mental. Se você cuida dessas 3 áreas da sua vida, você não vai ficar depressivo, porque esse equilíbrio é fundamental para o ser humano. Então vamos agora a alguns exemplos inspiradores. Vamos começar pela palavra de Deus, onde nós encontramos exemplos de pessoas que superaram a depressão. Vamos pensar em Moisés, que tinha uma grande responsabilidade de conduzir o povo de Deus do Egito até Canaã, até a terra prometida. No meio do caminho, o povo começou a murmurar, começou a reclamar, começou a sentir fome, começou a sentir sede, se esqueceu da promessa de Deus. E o que aconteceu? Moisés começou a se sentir sobrecarregado, começou a se sentir cansado. E aí ele precisou superar isso em Deus, precisou buscar essa força em Deus. Depois nós temos o profeta Elias, que depois de uma grande vitória que ele recebeu de Deus, depois viveu um grande processo de depressão. Desejou até a morte, mas depois encontrou a força diante de Deus, encontrou auxílio diante de Deus e superou a depressão. E agora nós temos o nosso Rei dos Reis, Jesus Cristo. Jesus também, de certa forma, se sentiu angustiado a ponto de sofrer, né? De suar sangue. Por quê? Porque teve um medo profundo, uma depressão profunda, uma tristeza profunda, uma angústia profunda na sua alma. E aí depois ele vai dizer: afasta-te de mim esse cálice, ou então, Senhor, faça-se a tua vontade. E Jesus superou isso e foi até o fim. Então nós percebemos que na Bíblia a gente tem aí grandes exemplos de pessoas importantes, né? 2 profetas e aqui o próprio Jesus, que viveram momentos de angústias, de depressão, de dor, e que foram convidados, né, a superar isso pela fé. E nós podemos trazer aqui 2 santos, São João da Cruz e Santa Teresa de Calcutá, que eles viveram outro tipo de depressão, que a gente chama de noite escura da alma, que é uma tristeza profunda, uma provação profunda também, e depois vão vivendo um deserto interior, uma secura interior, e aí vão superando isso com a graça de Deus. E vão tendo que driblar isso com a fé. Esses 2 santos são importantíssimos. Mas agora eu quero de maneira especial contar para você a história de Santa Edith Stein. Ela que teve uma depressão profundíssima e superou isso com a graça de Deus. Santa Edith Stein era da raça judaica, mas era ateia, então não praticava nenhuma religião, não acreditava em Deus. Depois ela acabou se encontrando com Deus, se encontrando com a religião católica, e ela se decide a entregar a sua vida por Deus, decide ser carmelita e se torna uma grande santa no século XX. Mas durante a sua vida enfrentou grandes períodos de depressão. E durante esses períodos de depressão ela viveu desesperos profundíssimos, chegando a desejar a morte. Antes dela viver esse processo que eu estou dizendo depressivo, talvez um gatilho aqui a gente pode elencar, ela sofreu muito desprezo por ela ser mulher e principalmente por ser da raça judaica, e por ela ser uma mulher intelectual e filósofa. E ela vai ter esse encontro com Deus a partir dos escritos de Santa Teresa d'Ávila. Após se consagrar a Deus, ela adotou o nome de Teresa Benedita da Cruz. E essa querida santa se tornou mártir, porque ela perseverou na fé, na esperança, no amor, mesmo no campo de concentração em Auschwitz. Apesar da sua vida terminar de forma trágica, ela enfrentou tudo isso com muita serenidade, reconhecendo a eternidade e a luz que podem brilhar mesmo nas trevas mais profundas. E eu quero convidar você
olhando para a vida de Santa Edith Stein. Você que pode estar vivendo com a depressão, você que conhece alguém que conviveu com a depressão, nós vamos pedir hoje nessa oração a intercessão de Santa Edith Stein sobre a nossa vida, sobre a nossa história, pedindo que essa santa que superou a depressão, a ponto de entregar a sua vida pelos outros, em serviço dos outros, que nós possamos também superar as nossas depressões e possamos ser libertos por Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, neste momento nós pedimos o Teu Espírito Santo sobre nós. Venha, Senhor, sobre o nosso abatimento, sobre o nosso cansaço, sobre tudo que causa tristeza em nós. Sobretudo, Senhor, sobre aquilo que nos deprime. De maneira especial, colocamos todos os remédios para a depressão. Colocamos todos os gatilhos que nos causam depressão. Colocamos toda a situação, toda a palavra dita, toda a palavra maldita, toda a transmissão hereditária que nos causa depressão. Colocamos, Senhor Jesus, nos pés da sua cruz. E pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos lave com o Teu sangue e com a Tua água, pois necessitamos ser curados. Nós pedimos, Senhor, neste momento, por intercessão de Santa Edith Stein, que teve esse episódio depressivo, mas colocamos aqui também e pedimos a presença de São João da Cruz, de Santa Teresa de Calcutá, dos profetas Elias, Moisés. Sim, Jesus misericordioso, Tu que também sofrestes a agonia, nós pedimos neste momento a cura da depressão, a libertação da depressão. Senhor, olha para a nossa história, desde o ventre da nossa mãe até o dia de hoje. Cura todas as lembranças, cura todas as feridas. Senhor, toca cada neurônio, Senhor Jesus. Reativa cada neurônio, Senhor Jesus, que está desativado por conta da doença. Faz o sangue recircular em todas as áreas do cérebro. Toca, Senhor Jesus, cada área do cérebro. Reequilibra toda a química cerebral, Senhor Jesus. Reequilibra todos os hormônios, todos os neurotransmissores. Toca, Senhor Jesus, com a sua misericórdia, com seu amor, Senhor Jesus. Refaz o nosso pensamento, refaz a nossa consciência, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, Senhor Jesus. Acalma as tempestades dos nossos pensamentos, reequilibra os nossos pensamentos, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre os desertos da nossa mente, sobre os medos, as angústias, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos do Seu amor. E nós queremos, Senhor, rezar com a Sua palavra. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Por que te deprimes, minha alma, e te inquietas dentro de mim? Diga para ti agora, você que reza comigo. Diga para sua alma agora. Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Sim, confie, você vai louvar a Deus pela sua libertação, pela sua salvação, pela sua vitória sobre todos esses remédios, sobre todos esses pensamentos ruins. Ele é minha salvação e meu Deus. Desfalece-me a alma dentro de mim. Por isso penso em vós do longínquo país do Jordão. Todos os vagalhões de vossas torrentes passaram sobre mim. Conceda-me, Senhor, de dia a sua graça, e de noite eu cantarei. Louvarei ao Deus de minha vida. Sim, Senhor Jesus. Todas as dores passaram sobre mim, toda angústia, toda tristeza, toda depressão passou sobre mim, Senhor. Mas conceda-me, Senhor, de dia a sua graça, para que de noite eu possa cantar os seus louvores. Digo a Deus: ó meu rochedo, por que me esqueceis? Por que ando eu triste sob a opressão do inimigo? Sinto meus ossos se quebrarem quando, em seus insultos, meus adversários me repetem todos os dias: teu Deus, onde está ele? Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação
e meu Deus. Sim, Senhor, que diante de todas as incertezas, em meio a essa depressão que eu estou vivendo, que acho que estou abandonado por Ti, em meio às dores, em meio às tristezas, em meio às angústias, que a minha alma está perdida e dizendo: Teu Deus, onde está? E talvez você está aí na sua casa dizendo: ó meu rochedo, por que me esqueceis? Ó meu Deus, por que me esqueceis? Porque eu ando triste, sob a opressão do inimigo, porque eu ando deprimido, porque eu ando deprimida. E Deus te diz, e eu te digo agora também, e é o profeta quem te diz: espera em Deus, porque você vai louvá-lo, porque Deus é a sua salvação, porque Ele te ama, porque Ele é teu Deus. E encerramos a nossa oração lembrando isso. Porque te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Sim, Senhor Jesus, dá-nos a graça de nunca esquecermos dessa promessa, que atravessando esse deserto da depressão, em meio às angústias, em meio às dores, nós nos lembremos da sua promessa, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa salvação e que Tu nos salvarás de tudo isso e que nós seremos curados pelo Seu amor. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E eu quero convidar você, que pode, adquirir o seu Diário de Santa Faustina em editora-divinamisericórdia.com e ajudar o nosso ministério a cada vez mais se desenvolver. E também, você que pode fazer uma doação de qualquer valor, acesse a nossa chave Pix, apostolado@divinamisericordia.com.br. Que Deus abençoe você. Encerramos o nosso vídeo dizendo: Jesus, eu confio em vós.